E a última pessoa que me ameaçou de processo, ela está na cadeia, viu, Nicolas? É bom falar isso, porque você tem um teto de vidro, né? Quem é seu pai? Da onde vem o seu dinheiro? Né? Da onde veio essa sua aspiração política? Né? A sua igreja está ali bem colocada, está tudo certinho, com o alvará, todas essas coisas, né? Quem é sua noiva, Nicolas? Da onde vem o seu ódio contra as mulheres? Tem uma entrevista sua que você falou que teve uma relação sexual com a mulher, né, e que ela foi muito odiosa, que ela foi muito triste. Será que vem daí esse seu ódio pelas mulheres, Nicolas? Antes de começar, vamos passar o vídeo que bombou, viralizou nas redes, olha só. Gente, parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não estou falando da minha participação do Big Brother, eu estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso, e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos, estudante num colégio de Belo Horizonte. Você é mentirosa. Não, eu não minto. Eu não minto, Nico. Você quebrou o decoro, você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem. Gente, todo mundo vai assinar. E ele falou que vai continuar falando. E ele quer opinião. É minha opinião. Que nível, senhoras e senhores. Ana Paula, prazer conhecê-la. Nós já somos amigas de Twitter faz um tempão. Pois tá vendo? Mas assim, acaba que o destino nos conecta, né? Eu acho que conecta todas as situações. E o mais engraçado, não sei se essa seria a melhor palavra para a gente falar aqui, foi que num dia anterior desse meu encontro com o Nicolas, né, eu tinha conversado com a Erika Hilton. Erika Hilton estava divulgando o abaixo-assinado, né, para cassação, né, do Nicolas Ferreira. Então, eu estava realmente muito imersa nesse assunto. E aí, na hora que eu me vejo, estou lá, né, do lado do sujeito no avião. E eu falei assim, gente, não tem como me calar, né? Já que eu estou aqui engajada nessa causa, conversei com as pessoas, né, que estavam ali, foram diretamente atacadas por ele, né, no plenário da Câmara. Eu falei assim, meu Deus, vamos expor, né? E eu acho que serviu para a gente entender que ele não tem medo das leis, né? Ele é um deputado que eu acho que nem sabe o que ele está fazendo ali na Câmara dos Deputados, porque em um outro vídeo, que, se eu não me engano, foi gravado por um segurança dele, é bom falar que ali, né, logo depois ele levanta, começa a me interpelar, né, com o dedo em riste, tentando me silenciar, e atrás de mim se colocou um guarda-costas, um armário, para também, né, me deixar bastante acuada e parar com aquilo. Né? Então, tem várias nuances, tem vários pontos aqui que eu acho que precisam ser conversados e rebatidos. Mas aí, no momento, ele vira e fala assim, ele joga ali para a plateia dele, para o avião, né? Claro, um monte de classe média, né? Um avião saindo de Belo Horizonte, então vocês imaginam, né, quem estava ali dentro do avião. Assim, você votou em mim? Só se você votou em mim que você pode cobrar. Isso é para vocês entenderem um tanto que essa criatura não entende das funções públicas que ele exerce. Ele falou isso, gente, que só quem votou nele que pode cobrar. Nós pagamos o salário dele, exatamente. Nós todos. Então, nós eu todos. argumentei... Você sabe, Ana... Você sabe, Ana, que hoje eu fiquei pensando, né? Interessante o argumento dele de te chamar de BBB, né? Interessante o argumento dele, porque outro dia, ele esteve na Jovem Pan aliando-se ao Adrilles. Ele não falou para o Adrilles que o Adrilles era do BBB. Ele respeitou intelectualmente o Adrilles o tempo inteiro para atacar o Janones. Por que ele não falou para o Adrilles que ele era do BBB? Não é curioso isso, gente? Mas, Sinara, para mim fica muito óbvio o desprezo que ele tem com as mulheres, né? Porque antes de ele entrar no BBB, eu já era Ana Paula Renault, eu já tinha ali meu CPF, eu já pagava meus impostos, eu já era formada com 2 pós-graduações, né? Só que para isso não importa para eles. O que importa é tentar, assim, nos achincalhar, nos menosprezar, nos diminuir e nos tirar do nosso espaço, né? Porque ele veio com esse discurso completamente
fraco e pobre na Câmara dos Deputados falando o seguinte, as mulheres trans estão tentando tirar o espaço de vocês, mulheres. Onde isso, gente? As mulheres trans só lutam pela sobrevivência delas, né? Eu indago a vocês que estão nos assistindo, a você, Sinara, e a você, Dri, quantas mulheres trans vocês conhecem que ocupam lugares dignos de trabalho, né? Está provado aí em pesquisas que mais de 90% delas só tem a prostituição como sobrevivência, né? A idade média delas é 35 anos no nosso país, né? Quando e onde elas competem por lugares com a gente, né? E outra coisa também, a extrema-direita se utiliza de um vídeo americano, né? Isso também é importante a gente falar, porque isso faz parte, né, de uma organização internacional da extrema-direita. Então, o Nicolas não foi lá de supetão e quis agredir e violentar ainda mais a população trans e das travestis, não. Né? Isso aí já estava arquitetado, a peruca já estava comprada. Né? Isso faz falta de uma pauta internacional para demonizar as travestis e as mulheres trans. Né? Mas então, eles colocam um vídeo falando de mulheres trans no atletismo, mulheres trans no esporte de alta performance. Minha gente, isso é uma bolha. Quantas mulheres trans vocês conhecem também no atletismo mundial, né? Competindo aí em esporte de alta performance? Se eu não me engano, são 3 no mundo. Isso é uma bolha. Então, que esse problema seja resolvido lá, que eles coloquem hormônios, né, que eles coloquem altura, que eles coloquem outros jeitos dessa competição ser um pouco mais igual. Mas o problema é que eles são tão desonestos que eles se utilizam de um vídeo da Gabi, que é uma mulher, né, desde sempre uma mulher, e falam que ela é uma mulher trans e não é. Sendo que a Gabi nasceu mulher, ela compete como mulher e ela tem níveis de testosterona altíssimos. E as pessoas lá se utilizando, falando que ela é uma mulher trans, que por isso que as pessoas não podem competir. Sabe? Pra vocês verem que é um discurso completamente esfarelável, é um discurso pobre, é um discurso fraco, porque eles têm que se tornar os nossos heróis. De alguma forma, eles têm que nos salvar de algum problema que eles mesmos criam. Sendo que não existe problema de nós, mulheres, com as mulheres trans, com as travestis. Esse problema não existe. A gente só quer dar a mão para elas, né, e proporcionarem elas uma vida digna, proporcionarem elas anos de vida que são tirados dela. É muito complicado, gente. Não é fácil, não. Não, e ele se elegeu, né, com esses discursos, né, sempre com esse discurso de ódio, e aí eu fico besta, assim, ele o mais votado, como, gente, a gente precisa fazer mesmo, precisa falar muito desse tema, fazer um trabalho, porque é inacreditável que um cara desse, com esses pensamentos, com esse preconceito, com esse ódio, tenha sido mais votado de Minas Gerais, né, gente? Não, e o pior de tudo... E nem estatisticamente isso se segura. Nós, mulheres, somos a maioria da população. Os trans são 0, ninguém nem sabe. É muito pouca gente. Como é que nós, mulheres, vamos nos sentir ameaçadas pelas pessoas trans, gente? Elas só querem conquistar o seu espaço para se sentir representadas, para justamente respeitadas, para pararem de matar elas. Não serem mortas, gente, não serem mortas, né? Isso. Eu acho que vale ressaltar também que ali, né, na hora que ele quer me acuar e me silenciar de todas as formas, ele me pergunta: qual foi o crime? Qual é a lei? Você é mentirosa. Gente, eu sou uma cidadã comum, né? Eu não tenho obrigação de saber leis de cor, mas eu sim sabia, né, que é sim um crime. Transfobia é crime. E agora eu vou falar para vocês, é crime pela Lei 7.716 de 1989, que é a lei do racismo. E o Supremo Tribunal Federal, em 2019, né, através de analogia à lei do racismo, ela considera, assim, não só a transfobia, como também a homofobia é um crime de racismo. Então, o Nicolas, ele, como legislador, deveria saber, estava lá, qual que é o artigo? É o artigo 1º da lei, tá, Nicolas, que você se enquadra. Então, você é, sim, criminoso, e é bom a gente dar nome à situação. Ele cometeu um crime ainda no espaço público, no plenário da Câmara Federal, né? E quando ele me chama de mentirosa, é bom deixar claro para vocês também que o Ministério Público de Minas Gerais está investigando o Nicolas porque ele, sim, expôs uma criança, um adolescente, uma menina trans de 14 anos, num banheiro de uma escola privada de Minas Gerais, para vocês terem uma ideia da audácia dele, né? Ele expôs
uma menina de 14 anos que estava utilizando o banheiro feminino, né? Ele colocou a irmã dele de 16 anos para gravá-la, né? E imagine vocês, teve que ir lá uma faxineira da escola tentar ajudar essa menina trans, falando assim, olha, ela está coberta pela lei e ela pode sim usar esse banheiro. Vocês entendem a maldade? Vocês entendem o projeto desse tipo de gente? E depois veio me atacar de mentirosa e na Jovem Pan me ameaçar de processo. E eu quero falar aqui para vocês que ele ainda não me processou. Esse caso vai bater aí uma semana. Que advogado é esse tão moroso? Tá? Não me perdoe o trocadilho, porque vem do Moro mesmo, né? Porque esse povo se abarca dessas pessoas juridicamente que tem a cabeça do Moro, né? Então, é um processo. Quantos dias leva para fazer uma peça dessa, Nicolas? Você não foi ali na Jovem Pan falar com todas as letras que iriam me processar? Eu estou aqui junto ao meu advogado monitorando e nada do processo, desse processo moroso, né? Mas então eu estou aqui para fazer o Nicolas cumprir com a palavra dele. Se ele quer me processar, que processe. Falou que vai me processar, estou esperando o processo. E isso, Dri e Sinara, por que ele faz isso, me ameaça de processo? É para cercear a população, é para deixar a população que não tem o conhecimento jurídico com medo de interpelá-lo na rua. Vocês podem sim fazer isso e eu me coloco aqui à disposição. Se vocês encontrarem com o Nicolas, né, o questionarem sobre as atribuições públicas dele, né, e ele ameaçar vocês de processo ou processar, eu vou abarcá-lo juridicamente sim, sabe? Eu vou abarcá-lo do jeito que eu puder, porque isso que a gente fez não é crime. Isso é nosso direito, e não só direito, como nosso dever. E mais, o Nicolas é uma pessoa publicamente exposta. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de questionamento já é previsto em lei, se o Nicolas também não sabe. Graças a Deus eu sei e estou aqui expondo para vocês. Então, é dever de todo cidadão, sim, questionar os seus servidores públicos. Por quê? Porque o Nicolas é meu servidor, seu servidor, nosso servidor. Porque todos nós, independentemente de termos votado nele ou não, pagamos o saláriozinho dele. Né? Exatamente. Olha só, tem alguns comentários aqui. O Daniel Miage, um beijo para o Daniel. No 11h30 de hoje, 3 grandes feministas. Dri de Lorenzo, grande jornalista da Fórum, Ana Paula Coragem, que fala na lata, fala mesmo. E a Sinara Menezes, que é a grande aniversariante do dia, né, Sinara? Mentira! É verdade, você veio na minha festa, Ana. Que satisfação, gatona! Você sabe Obrigada. que eu te admiro há muito tempo, sempre te segui, né? E eu sou muito feliz. Na hora que a Adri me abordou, eu falei assim, é mentira, não é possível que eu vou ter a oportunidade de conversar com essas grandes mulheres, né? O Daniel Miage me acompanha também no UOL, então que bom saber que homens nos apoiam. Isso é homem que apoia as mulheres. Exato. De verdade. Isso são homens que estão realmente com a gente nessa luta pelos nossos direitos, né? E não o Nicolas, que apresenta uma falácia, que cria uma construção completamente irreal, né, para falar que é o nosso salvador. Exatamente. E, Ana, e como que foi os haters? Você choveu aí um ataque de hater? Porque a gente fez um videozinho aqui para falar da notícia. É impressionante como, né, eles aparecem, pipocam aí nos comentários. Como que você tem lidado com isso? Dri, realmente está sendo muito pesado, tá? Não cessou. Então, o meu e-mail é constantemente invadido. Eles falam que eu estou apagando comentários e bloqueando eles de comentar. Às vezes eu bloqueio sim a pessoa, mas o comentário eu deixo lá e é devidamente printado, tá? Eu não tenho medo disso, não, porque inclusive esses comentários servem de prova para mim. Então, as pessoas, elas querem criar isso. Ela tem medo. Não, eu tenho medo sim dessas ameaças de morte, porque eu recebi várias ameaças de morte, fotos de arma, fotos minhas com um tiro de 12 na testa, falando que se eu sair na rua eu vou morrer, que eu mereço uma surra, né? E isso está sendo tudo coletado, né? Porque eu estou esperando, viu, Nicolas? Estou esperando o seu processo, gatinho. E outro, eu posso chamar ele de Topodídio? Porque é tão minha época, eu não sei, porque Topodídio é um rato. E para mim, esse sujeito é um rato. E é um rato bem pequenininho, né? Então eu acho que o nome ali seria Topodídio. Eu acho que nem vale a gente chamar ele pelo nome mais, né? Para a gente também não ficar dando cartaz. Então, Topodídio, eu estou esperando o seu processo e é bom deixar claro que sim, eu tenho sofrido ameaças, mas essas ameaças já estão na mão de pessoas que têm que estar.
né? E eu estou abarcada juridicamente, eu tenho advogados comigo e não estou apagando nem impedindo de ninguém comentar nas minhas redes, não. Tá? Se você é da extrema-direita aí quer me atacar, fique à vontade, mas saiba que a internet não é terra sem lei. Exatamente, né? Como a gente tem falado aqui, né, Sinara? Eles querem a liberdade de expressão para fazer discurso de ódio, né? Não eles querem a liberdade de expressão só para eles. Eles, na verdade, querem o monopólio de uma liberdade de expressão que eles misturam com liberdade de disseminar o ódio, né? Agora, a gente não pode responder, à altura, vou te processar, né? Processe? Um dia veio aquele não senador gostou, José... me processa, fofa. Sabe, Sinara? E vamos bater nessa tecla, porque ele foi me ameaçar na Jovem Pan. A Jovem Pan deu voz para esse criminoso, e esse criminoso teve a audácia de falar que o processo está no forno. Está no forno tem quantos dias, Nicolas? Já queimou. Né? Se queimou, manda fazer outro. Eu não vou recuar. Essas ameaças não vão me silenciar. E se o Nicolas falou que vai me processar, eu acho, no mínimo, prudente ele fazer isso, porque senão será mais uma promessa que ele não irá cumprir, né? E a última pessoa que me ameaçou de processo, ela está na cadeia, viu, Nicolas? É bom falar isso, porque você tem um teto de vidro, né? Quem é seu pai? Da onde vem o seu dinheiro? Né? Da onde veio essa sua aspiração política? Né? A sua igreja está ali bem colocada, está tudo certinho com o alvará, todas essas coisas, né? Quem é sua noiva, Nicolas? Da onde vem o seu ódio contra as mulheres? Tem uma entrevista sua que você falou que teve uma relação sexual com a mulher, né? E que ela foi muito odiosa, que ela foi muito triste. Será que vem daí esse seu ódio pelas mulheres, Nicolas? Né? Então, eu acho bom a gente expor essas pessoas que eles gostam muito de nos atacar, mas, na verdade, eu não tenho meu teto de vidro, não. A minha vida está aqui exposta, estou aqui falando com você, e você está aí se escondendo, Nicolas. Se esconde de quê, Topodídio? Né? Tem que botar essas chamadas aí no recorte da Ana, né? Me processa, Nicolas. Estamos esperando. Você lembra do programa Fantasia? Tá demorando, Nicolas. Estamos esperando o processinho, Topodídio. Vem com tudo, porque agora ele encontrou alguém à altura, né? E não vem com essa extrema-direita falando que eu quero biscoito, que eu quero aparecer, não, gente. Tem quanto tempo que eu apareci no Big Brother? Foi em 2016, né? Já se completou aí 7 anos. Os meus seguidores estão lá porque eles querem. Eu mal utilizo minhas redes sociais, vocês podem ver lá, eu faço 6 posts por ano. Isso é um comportamento da mulher que quer aparecer? Não. Eu quero lutar, sim, pelos meus direitos e lutar pelo discurso de ódio que você tem feito, né? Não só o Nicolas, mas como toda a claque, né? Durante as eleições eu perdi mais de 200 mil seguidores, então realmente esse nunca foi um problema para mim. Agora, o problema para mim é ser atacada, é ser ameaçada de processo, é ser ameaçada de morte, é ser silenciada, né? É ele ter mentido falando que eu o persegui no aeroporto. Nicolas, tem câmeras nos aeroportos, tá? Tem câmera lá no aeroporto, né, de Confins, e eu quero mesmo que você prove isso, né, porque ele falou que eu persegui, vai ter que provar, não sei eu que tem que provar não, porque o Ministério Público de Minas Gerais está atrás dele por causa da exposição da menor de idade, né, e tudo que eu falei é verdade, vai ter que provar que eu sou mentirosa também, Nicolas. A briga tá feia, chuchuzinho, Topodídio, você escondeu na casinha, né, foi atrás do seu queijinho ali, debaixo do esgoto, mas você vai ter que aparecer de uma hora ou outra. Vai ter que aparecer.